Bom dia, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos queridos, amados ouvintes da palavra do dia, a meditação, porque se nós comermos o pão da palavra, do pão da vida, nós nunca vamos ter fome, porque o Senhor Jesus disse que eu sou o pão da vida. Aqueles que se alimentam do Senhor Jesus não têm fome espiritual. Aqueles que bebem a água que o Senhor Jesus Cristo dá nunca têm sede, nunca jamais terão sede, Há muitas pessoas famintas, há muitas pessoas sedentas e elas não sabem do o que é que está faltando. Está faltando alguma coisa, mas eles ainda não sabem o que é. É fome e sede de Deus para preencher aquele vazio, Há muitas pessoas que se divertiram, mas ainda estão vazios. Teve muitas pessoas que viajaram nesse final de semana, mas não foi bom. Não foi bom, está faltando alguma coisa. Até participou de cultos, mas parece que tem vazio dentro do coração, na alma. Está faltando alguma coisa, Porque muitos ainda não conseguem se alimentar do Senhor. Ouve a palavra, você viu que legal, E escuta louvores, que bonito. Mas ainda não consegue absorver, se entregar de corpo, alma e espírito para Deus, alimentar de Deus, ter sede dEle, ter fome dEle, para que Ele mesmo venha preencher o vazio do nosso coração. E aí então a pessoa fica perturbada, ansiosa, Não é uma pessoa que tem paz, é uma pessoa agitada, irritada. Ninguém pode nem falar um bom dia, que a pessoa já quer quebrar tudo, A pessoa às vezes nem fala nada, a pessoa só de fazer um gesto, já é motivo para a pessoa já implicar, Tudo isso é falta da paz do nosso Senhor Jesus, é falta da palavra, é falta de Deus na vida, Deus no coração, lá dentro, reinando lá dentro, Porém hoje eu abri a palavra e caiu aqui no livro de Esther, no capítulo 9, o verso 20, diz assim. Vou ler alguns versículos para a gente meditar. A festa de Purim. Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tivessem repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dia de banquetes e de alegria, e de mandarem presente uns para os outros, e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito, porque Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado a sorte
para assolar e destruir. Mas vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele e seus filhos numa forca. E por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido, e confirmaram os judeus, tomaram sobre si, sobre a sua semente e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar estes 2 dias, esses 2 dias, conforme ao que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e guardados por cada geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram carta a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavra de paz e fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor, e o mandado de Ester estabeleceu, e o que respeitava ao Purim, e escreveu-se no livro. Aleluia, né? Gente, que tremendo, né? Quem que não conhece essa passagem sobre a vida de Ester, né? Tudo que aconteceu ali, e a gente vê que termina essa carta, termina aqui falando, né? O resultado do jejum e do clamor, a importância, irmãos, que tem o clamor e o jejum. Olha a importância, né? É algo que muitas das vezes a gente não quer fazer, é jejuar e orar, né? A gente sempre acha que é um peso, a gente acha que jejuar e orar é muito difícil para a gente exercitar isso, mas nós vemos os resultados que são tremendos, tremendíssimo. Alguém pode dizer assim: eu não posso jejuar porque eu tomo remédio, eu não posso jejuar porque senão me dá fraqueza, eu não posso jejuar porque me dá dor de cabeça, eu não consigo, né? Mas se nós não se esforçarmos, a gente não consegue fazer nada, não cumprir a palavra de Deus, né? Então, há quem diga também que o Senhor Jesus já jejuou por nós, já pagou o preço por nós. Ele disse muito bem para os discípulos: olha, agora vocês não precisam jejuar porque eu estou com vocês aqui pessoalmente, mas nos outros dias vocês vão precisar jejuar. Ele disse isso, né? Então, a gente vê o resultado. Nós vimos aqui que a perseguição de Hamã sobre Ester e sobre Mardoqueu, gente, sobre os judeus, era pesado.
uma grande perseguição. A Ramã caiu de cima mesmo para destruir. Ele veio assim, foi levantado com muita fúria para destruir não somente Mardoqueu, mas também todos os judeus, né? E foi terrível a perseguição. Nós lemos aqui na palavra, no livro de Esther, no livro que foi registrado, está escrito aqui, ó, escreveu-se num livro, né, que é o livro da rainha Esther. A perseguição foi tremenda, muito forte, vida ou morte, né? Mas aqui era morte mesmo, era para morrer, para matar mesmo. O povo judeu, principalmente Mardoqueu e a Esther, porque Ramã queria ficar ali, né, ao lado do rei, se possível até tomar o trono, porque para quem chegou nesse ponto, né, a cobiça, a arrogância, o orgulho, né, toda aquela maldade no coração. Então ele queria acabar mesmo com o povo judeu, ele odiava. Ele preparou uma forca para enforcar Mardoqueu. Gente, mas o que é isso? Não, ao ponto que chega a cobiça do ser humano, ao ponto que chega, né, a inveja, o ciúme da pessoa, né? Mas quanto mais o inimigo se levanta, o tombo dele é maior. Mas muitas pessoas falam isso. Eu ouço muito essa frase. O inimigo se levantou, mas ele levantou para cair. Bom, ele levanta, ele cai somente se nós estivermos clamando e jejuando. Se nós estivermos na posição de fidelidade para com Deus. Porque se a gente não tiver na posição de fidelidade para com o Senhor, o inimigo levanta e destrói mesmo, né? Não vamos se deixar enganar, não. Não vamos deixar se enganar, né? Deus sabe de tudo, Deus cuida disso, Deus é isso. Com certeza, nós nunca vamos diminuir o poder de Deus, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso para agir na vida dos fiéis, daqueles que realmente honram a palavra dEle, honram os seus mandamentos, obedece a sua voz. A pessoa que não tem compromisso com Deus, ele também não tem que ter compromisso. Ele tem que ter sim porque ele é pai, ele é Deus. Não, não é nada disso. Não tem nada disso, não. Nada disso. Deus não se deixa escarnecer. Porque de uma pessoa, ele pode fazer milhões se ele quiser. Então quem precisa de Deus é nós mesmos, né? Nós vemos aqui, gente, que quando Mardoqueu ia lá no palácio para conversar com a rainha Esther, não era assim, ele chegava lá e conversava. Ele ficava lá na porta. Ele chegava a dormir na porta, na escadaria. Mas isso, Ramã ficava muito irado. Mas um dia, a rainha Esther ficou sabendo disso, que Mardoqueu ficava lá na escada, vestido de saco, querendo falar com a rainha Esther, até que ela conseguiu conversar com ele. E ele falou para ela: olha, minha filha, está acontecendo essa perseguição contra nós, o Ramã quer matar todos os judeus, e você também vai ser morta, porque você também é judia. Olha, então a rainha Esther, que não é porque ela estava no palácio, não é porque ela estava naquele palácio, que ela esqueceu de quem ela era. Ela era uma serva de Deus e ela sabia disso, ela tinha consciência disso. Ela não negou a fé dela porque ela estava lá no palácio, né? Não,
ela não esqueceu suas raízes de fé, descendência de Abraão, né? Ela não esqueceu dos seus pais na fé, Abraão, Isaque e Jacó. E ela disse assim: olha, eu vou jejuar. Manda um recado para Mardoqueu. Eu vou jejuar e pede para todos os judeus jejuarem comigo. Meia hora, 1 hora, não. É 3 dias. 3 dias consecutivos. Não como nós jejuamos até as 6 da tarde, depois a gente come, depois do outro dia a gente jejua até as 6 da tarde. Não, ela jejuou 3 dias consecutivos. Ela e todos os judeus, quando eles jejuavam integral. Não dava comida nem para os animais. Eles jejuavam mesmo, se humilhavam mesmo na presença de Deus. E realmente Deus ouviu seu clamor, seu jejum, sua oração. E Deus deu livramento para todos os judeus. E Ramã, que se levantou contra eles, né? Ele foi enforcado na forca que ele construiu para enforcar Mardoqueu. Ai, e não só isso. Os filhos dele também, que estavam dando maior apoio para ele, ajudou também ele a fazer a forca, com certeza, também foram enforcados. 10 filhos foram enforcados na forca, né? Porque tal pai, tal filho. Olha o exemplo que ele deu para os filhos, para a família dele, né? Um exemplo mau. 10 filhos foram perdidos, a casa dele foi perdida por conta da ganância do pai, da arrogância do pai, do ciúme do pai, da cobiça do pai, né? O que nós estamos transmitindo para a nossa família? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos, né? Meu Deus, a gente precisa rever nossos conceitos. E também podemos mostrar dentro da palavra coisas boas. Nós vemos como que os judeus venceram essa guerra. Eles venceram essa guerra no jejum e no clamor. Eles não saíram enfrentando os seus inimigos, eles não saíram enfrentando com espada, com armas. Eles enfrentaram os seus inimigos no jejum e na oração. E hoje a gente vê, irmãos, pessoas sendo derrotadas por pouquinha coisa, gente, mas o que é isso? E nós mesmos. Nós se deixamos abater por gotinha de água. O que a gente vai fazer na enchente do Jordão? Se um pingo de água, a gente forma tempestades, né? A rainha Esther, ela foi uma líder espiritual. Nós estamos sendo uma líder espiritual. Ah, mas o fulano lá disse que não vai jejuar, não vai orar, problema dele, ele não vai vencer. Ah, o fulano de tal lá disse que não vai jejuar nem orar, porque não tem necessidade disso. Está entendendo que Deus sabe de tudo. Pelo fato de Deus saber de tudo, é que a gente deveria orar mais e jejuar mais, não é? E obedecer, né? Então, é isso. Só que tem uma coisa, a ordem foi dada, jejuar e orar. Eu tenho certeza que nessa situação todos obedeceram.
Porque tem sempre um ou outro que levanta o topete e diz que não precisa. Que não precisa. Só que tem uma coisa. Sabia que muitos judeus morreram? Ah, morreram sim. Por quê? Porque depois de tudo isso, que Mardoqueu foi enforcado, que Ramã foi enforcado, que os judeus receberam essa notícia e tal. Aí eles guerrearam. Os judeus foram guerrear contra eles lá, 300 homens, e nas províncias lá. Então o rei Assuero permitiu que eles lutassem pela vida deles depois. Teve uma guerra lá. Teve uma guerra. Eu acho que no verso 15 está escrito assim, ó, reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Hadar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém aos despojos não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se acharam nas províncias do rei se reuniram para se pôr em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam as suas mãos. Então, eles tiveram uma guerra. Depois disso, não foi assim, tal, né? Mas depois de tudo isso, ainda tiveram que lutar, tiveram que guerrear. Aqui a gente viu que 75.000 dos inimigos dos judeus morreram. Ali com certeza alguém deve ter morrido dos judeus, com certeza. Porque para lutar com todo esse 1.000 homens aqui, 75.000, alguém deve ter se ferido, né, mortos, alguns judeus devem ter caído lá, com certeza. Porque é assim, irmãos, porque quando nós levantamos no jejum e oração, sempre tem alguém que, em vez de nos ajudar, fica criticando, fica incentivando os outros a não fazerem. Em vez de falar, não, vamos sim, vamos jejuar e orar, vamos buscar a Deus, vamos nos humilhar para que Deus venha dar vitória para nós. Não, a pessoa recua e ainda quer levar mais junto. Mas a palavra do Senhor diz, Paulo diz assim, nós não somos daqueles que voltam para trás. Nós não somos daqueles que se recuam. Nós não somos das trevas. Agora que nós temos que santificar um pouco mais, né? Então a gente viu aqui que eles guardaram o dia 14 do mês de Hadar e o dia 15 do mesmo. Então, eles guardaram esse mês, eles guardaram esse dia, esses 2 dias, e todo ano eles faziam festa quando chegava esse dia 14 e dia 15 aqui de Hadar, né? Pode ser abril, não sei, Hadar pode ser no final do ano, não sei, eu sei que eles mandavam presente uns para os outros, a gente faz assim no Natal, no fim do ano, mandava presente, fazia festa, né? Ficava tudo feliz e alegre, porque foi nesse dia que eles ganharam a vitória, né? Louvado seja Deus. Aí onde estava Esdras, Neemias, estava ali junto. E eles planejaram depois, mais para frente, em reconstruir os muros de Jerusalém, voltaram para Jerusalém, foi uma bênção. Tiveram repouso dos seus inimigos, né? A tristeza transformou em alegria, né? O dia de luto se formou em folguedo, alegria, folga, né? Fizeram banquetes e davam dádivas para os pobres, presente para uns para os outros, né? Então, mas isso é o que? Depois da guerra. A guerra espiritual venceu com jejum e oração. E depois tiveram que pelejar fisicamente e ganharam a guerra.
E depois foi alegria e banquetes. Então a gente vê aí que nós queremos resultado, mas resultado do quê? Se nós não queremos batalhar espiritualmente, não queremos batalhar fisicamente, ué, e Deus vai dar vitória para a pessoa que fica de braço cruzado. Deus vai encher o coração da pessoa de palavras para ela pregar, se ela não pega na Bíblia, se ela não ora, se ela não paga o preço de estar de joelho, não levanta de madrugada para assistir filme, para ver celular, mas não consegue buscar a Deus. Que vitória que a pessoa quer, gente. Que vitória esse guerreiro quer. Que vitória esse soldado quer. Que vitória que esse varão quer. Que vitória que nós queremos se nós não batalhamos. É porque você não sabe que eu passo, é porque não sei o quê, irmãos. A nossa luta não é e nunca foi maior do que o da Esther ali, naquela situação, e dos judeus, e de todos os irmãos que passaram no passado, foram mortos ao fio da espada, moravam em cavernas, escondidos, né? Os discípulos tinham que orar escondido. Os irmãos tinham que ir lá para a casa da irmã Maria e fechar a porta para orar escondido. Todos eles ali reunidos, não eram sozinhos não. Eles se reuniam, oravam escondido. E hoje, o que a gente está querendo, meu Deus do céu? Ai, minha casa está de perna para o alto e vai ficar pior. Ai, porque eu perdi o emprego e vai ficar pior. Sinto muito. Até o dia que a gente reconhecer que o céu reina, até o dia que a gente aprender a falar com o Senhor, com o comandante, com o chefe, tá entendendo? O dia que nós aprender a entrar para dentro do quarto, né? Pode ser sozinho, pode ser com os irmãos, e fechar a porta e buscar o Deus. E aí Deus vai dar liberdade para nós. Aí a nossa casa, todos esses demônios aí que está querendo destruir, assim como Ramã, a nossa casa vai ser uma casa abençoada. Esse demônio destruidor vai sair de dentro da sua casa. O dia que a gente aprender a conversar com o chefe, com o dono de tudo, que é o nosso Deus, as coisas vão mudar. Porque, na verdade, parece que o mal é maior, mas ele nunca foi maior. Ele é derrotado. Ele vem com ímpeto sobre nós. E ele vence se a gente tiver. Ui, que medo. Ah, eu estou destruído, então vai ficar destruído mesmo. Mas o Senhor procura pessoas destemidas. Deus procura pessoas ousadas. Mas eu sou mulher, eu sou frágil. Esther era frágil. Esther era uma moça frágil. Era uma menina frágil, era uma mulher. Mulher é sentimental, mulher é frágil. Mas olha o que uma pessoa pode fazer. Deus não está olhando se você é frágil, se você é uma mulher, se você é sensível, se você é uma delicada, se você é uma flor. Ele não está olhando isso. Ele quer mais é que nós se inclinamos para Ele, chegamos perto dEle. Uma moça com decisão, uma moça com ousadia, com determinação, com a palavra de autoridade. Olha o que ela disse, voz de comando, né? Voz de comando. Todos os judeus obedeceram a sua voz e tiveram vitória, né? Feliz é quem obedece, né?
Então é isso, Deus não está perguntando se você é capaz ou não. É nós que temos que ver o que a gente precisa, o que a nossa casa precisa, o que a nossa família precisa, o que a nossa igreja precisa. É a gente que tem que acordar para a vida. A gente não tem que ficar esperando que alguém vai fazer. É nós que temos que pegar a palavra de comando. Porque através da decisão dela, da determinação dela, ela jejuou e orou. Primeiro ela falou com o Rei dos Reis. Primeiro ela falou com o comandante poderosíssimo, para depois ela falar com o rei Assuero. E quando ela foi falar com o rei Assuero, o poderosíssimo já tinha liberado. Quando ela chegou, a porta já estava aberta para ela. A decisão já estava preparadíssima na boca do rei Assuero. A vitória já estava decretada, porque Deus já tinha decretado no coração do Assuero antes mesmo dele saber do que se tratava. Certo? É isso. Vamos ser assim também. Vamos pegar exemplo dentro da Bíblia para nós também chegar diante de Deus e a nossa vitória ser decretada. Nós precisamos de vitória? Vamos buscá-la. Mas aqui a gente viu que termina esse capítulo 9. O mandado de Esther se estabeleceu, tá? Sobre a semente dela, sobre a semente daquele povo judeu. Estabeleceram, viu? Acerca do jejum e do seu clamor, tá? É isso aí, né? Deus abençoe seu dia, abençoe sua semana. E vamos aí buscar o nosso Deus enquanto nós podemos achar. Fique na paz, Senhor Jesus Cristo, justo Cordeiro. Amém.